Foi pela Páscoa que o Papa Pio XI criou a Diocese de Vila Real. Estávamos em 1922 e a bula do Vaticano tem a data de 20 de abril desse ano. 100 anos depois, o padre Jorge Fernandes quis olhar a história, a começar pelo bispo que pediu ao Papa para criar uma nova diocese na região do Douro, Dom Manuel Vieira de Matos. Logo nas primeiras presenças, digamos, os primeiros encontros, curiosamente penso que até foi no dia da dedicação da Sé, que o Dom João Evangelista de Lima Vidal, primeiro bispo de Vila Real, chamou a Dom Manuel Vieira de Matos pai da Diocese de Vila Real. Foi essa a razão para ir ao encontro da história da Diocese, das origens de um percurso que agora celebra 100 anos e que tem no seu começo a reorganização geográfica das fronteiras de vários dioceses na região. Ao longo dos séculos, mas sobretudo no século XIX, houve uma reconstituição, digamos assim, das dioceses portuguesas. Finais do século XIX, já com o Papa Leão XIII, em que foram extintas umas, foram anexadas outras, etc. Algumas destas paróquias, que hoje pertencem à Diocese de Vila Real, passaram nessa altura para a Diocese de Lamego. Depois, então, em 1922, em 1917, que é a origem, Dom Manuel Vieira de Matos, já como arcebispo de Braga, ele que era natural da nossa Diocese de Vila Real, ali do Concelho da Régua, de Poiares da Régua, como arcebispo de Braga, pede formalmente, em janeiro de 1917, a criação da nova Diocese de Vila Real. Na obra Dom Manuel Vieira de Matos, pai da Diocese de Vila Real, o padre Jorge Fernandes não passa ao lado dos protestos que o bispo da Guarda e depois arcebispo de Braga não escondeu contra a Primeira República, que lhe valeram dias de prisão, nem das cartas dirigidas ao Presidente da República, Manuel Arriaga. Mas as razões para o empenho de Vieira de Matos na criação da Diocese de Vila Real dizem respeito, sobretudo, ao cuidado pastoral deste território. É essa o grande argumento, digamos, que Dom Manuel Vieira de Matos usa para pedir a nova Diocese. O cuidado pastoral deste território que, portanto, fazendo parte, sobretudo a parte pertencente à Diocese de Braga, era muito difícil fazer-se. Ele diz formalmente, é-me impossível fazer o dever, ele quase diz o dever absoluto e divino da visita pastoral nos prazos portanto, previstos. A história de um centenário escreveu-se depois através da liderança de 7 bispos em diferentes momentos da vida da Igreja, na região e no mundo. O primeiro bispo da restaurada Diocese de Aveiro, ele foi o grande organizador, digamos, da Diocese, na própria criação dos novos arciprestados, das zonas pastorais, do acompanhamento. O instalador da Diocese foi Dom João Evangelista de Lima Vidal, que teve que ter esse trabalho de harmonizar, não só juridicamente, digamos, etc., nessas dimensões todas, todo este território. Quando o Dom António Valente da Fonseca, segundo bispo da Diocese, que esteve cá de facto, foi o bispo cujo pontificado foi mais longo, quando ele saiu, a Igreja já estava na idade adulta, já tinha 40 e tal anos de vida, e portanto esse foi o que consolidou, sem dúvida nenhuma, não é? Até porque, mesmo na memória das pessoas, essa é a grande referência ainda, no sentido da presença, das visitas pastorais, toda a gente ainda se lembra de Dom António Valente da Fonseca, as pessoas naturalmente com mais idade, mas também por esse pontificado longo do Dom António Valente da Fonseca, e não há dúvida, também foi ele que depois consolidou todo esse primeiro trabalho de instalação das primeiras estruturas diocesanas, foi ele que fez essa consolidação sem dúvida nenhuma, e as coisas funcionaram até 1967. O terceiro bispo da Diocese, Dom António Cardoso Cunha, de Vila Real, assume a missão de concretizar as determinações do Concílio Vaticano II. Participou no Concílio, como o Dom António Cardoso Cunha também participou em todas as sessões do Concílio. O terceiro bispo, portanto, tempos, portanto, necessários para a adaptação maior, e de facto foi uma revolução para a Igreja e para o mundo, que Dom António Valente da Fonseca, digamos assim, iniciou na última fase do seu pontificado aqui na Diocese. O Joaquim Gonçalves vem da Arquidiocese de Braga, traz de facto
aquele sentido grande da organização, no sentido das estruturas que têm que funcionar. Concretamente, praticamente foi Dom Joaquim que iniciou a questão dos secretariados diocesanos, variadas, portanto, estruturas pastorais, e que pôs isso fundamentalmente a funcionar. Deu um grande impulso à liturgia, o cuidado da liturgia, a atenção, portanto, a esses aspectos litúrgicos, as visitas pastorais, aquele cuidado de percorrer e de estar, etc. E ainda também, esse aspecto tem que ser realçado, sem dúvida, a atenção ao mundo da cultura, da comunicação social. O Monte Tomás esteve sensivelmente 10 anos à frente da Diocese, algumas de facto intervenções a mais visível, digamos assim, foi o órgão de tubos sinfónico da Diocese, que foi da Sé, que foi instalado aqui também durante o tempo do seu episcopado, e com uma nota curiosa, apenas por curiosidade, é o primeiro bispo de Vila Real natural do território da Diocese, sendo que desde que a Diocese é a Diocese já tivemos vários padres da Diocese naturais, diocesanos, ordenados bispos, mas o Dom Amandio Tomás foi o primeiro bispo natural de cá e depois bispo da Diocese também. Dom António Augusto Azevedo, evidentemente, que marcou o seu episcopado aqui na Diocese, está marcado por quê? Pela pandemia, não é? Porque praticamente desde o início temos esta limitação que marca negativamente, pronto, embora possamos tirar de algumas lições, com certeza. De qualquer maneira, portanto, é este impulso grande agora à celebração do centenário da Diocese, que está a mobilizar de facto a Diocese e com um grande impulso também, e com grande preocupação do próprio Bispo, que está presente e que tenta mobilizar as pessoas, e está a ser mobilizada de facto a Diocese por isso. 20 de abril é o dia do centenário da criação da Diocese de Vila Real, que olha o passado para crescer com raízes, como indica o lema das celebrações, na abertura a um novo século na sua história.